Para mim, estar trabalhando com esse documentário do vôlei de Itararé é um imenso prazer, é uma imensa satisfação, porque eu participei do voleibol como atleta, como estagiário, como assistente técnico, como técnico e depois como coordenador de esportes do município. Então é uma felicidade muito grande mesmo, estar participando da produção desse documentário do voleibol de Itararé. Lógico que é um privilégio para nós falar de uma modalidade que a gente gosta tanto e que a gente iniciou aqui em 85, aqui em Itararé. Na época eu fui convidado pelo então prefeito Neir Carneiro para assumir o CEMEF, o antigo CEMEF, e montar equipes para os Jogos Regionais de Itapeva, que estavam logo ali. Foi aquela correria para começar a montar as equipes. Especificamente do vôlei, eu comecei a pesquisar na cidade quem que jogava vôlei. Quem joga vôlei? Conseguimos aí reunir alguns lá do Herculano, que era Edilson, o Adão, o Bochecha. Aí pegamos o Guilherme Gorski, que jogava acho que aqui para baixo, mas era o levantador que tinha na cidade, e o Luiz Gorski, que era a estrela da cidade na época, Era o Luiz Gorski, o irmão do James. Então, com eles nós montamos uma equipe que foi para os Jogos de Itapeva, que foi a primeira participação nossa. Voltando de lá dos Jogos de Itapeva de 85, eu conversei com o prefeito para que a gente fizesse uma reciclagem de tudo que tinha acontecido e iniciar um trabalho de base já pensando no outro ano, 86, que os Jogos seriam em São Manuel. E deixamos só 4 desses jogadores. Deixamos o Edilson, o Adão, o Bochecha e o Guilherme. E aí pegamos mais um menino lá de cima, o Adalberto, o professor que trabalhava conosco, que era o Miller, Valdemar Miller, que tinha seu trabalho ali junto à Escola do Comércio, mas era lotado junto ao CEMEF. E aí reunimos aí Foguetão, já começou a surgir Foguetão e uma série de outros garotos aí, que a gente foi montando essa base e para ir para os Jogos de 86 em São Manuel. Ali foi o início do vôlei. O Foguetão provavelmente foi o jogador mais novo que jogou nos Jogos Regionais. Eu acho que ele tinha cerca de 14 anos. Ele jogou os Jogos de São Manuel. O técnico era o professor Humberto, o Vidrinho, que trabalhava tanto no basquete quanto no vôlei. E daí nasceu o vôlei de Itararé. A gente foi evoluindo, crescemos aí nos Jogos de 87 em Ourinhos, foi a primeira arrancada nossa. A gente conseguiu eliminar Capão Bonito, que era o bicho-papão da cidade. A partir daí o nosso vôlei avançou. A partir de uma seletiva que tinha nas escolas, através do professor Guilherme Gorski, eu ingressei na seleção de Itararé no ano de 1985 e participei do primeiro Jogos Regionais de Itararé, que foi realizado na cidade de Itapeva. A partir daí foram 10 anos pelo voleibol de Itararé. Minha vida como atleta aqui em Itararé começou em 1988. Antes, em 85, eu joguei os Jogos Regionais em Itapeva. Joguei em 86 também. Em 87 eu recebi um convite do Paulão para me vir jogar aqui. Foi montado um time, um super time aí para disputar Valinhos, e eu vim nesse time jogar. A gente disputamos um ano jogando. Logo após esse encerro, tivemos sucesso como jogador aqui, fomos campeões de tudo nesse ano. A gente foi montando um time mais forte, trazendo alguns jogadores que não eram de Itararé, e reforçamos a equipe. Tinha jogadores da região, alguns amigos nossos de Curitiba, e nós fizemos um triangular com o Banespa. Já aproveitando esse contato anterior que nós tivemos com o Banespa, nós conseguimos trazer para Itararé as equipes do Banespa e da Telesp, que era uma grande equipe na época também no cenário nacional. E o nosso time estava bom, o nosso time era um time bom. A gente achou até que ia poder encarar o Banespa. Vale ressaltar que o Banespa mandou para nós aqui uma equipe mista, uma equipe com alguns profissionais e alguns aí do juvenil. E aí nós tivemos a oportunidade de competir com esses 3 times. O Valinhos era um time adulto, muito forte.
E Telesp e Banespa era um time juvenil, mas era muito forte os dois times, né? E aí foi feito um sorteio e o primeiro jogo foi contra o Banespa, né? A molecada lá era um pouquinho mais velho que eu, né? Mas era um palmo maior que a maioria de nós. E foi uma experiência muito legal participar desse jogo, né? E aí eu dou muito valor ao que o seu Miller fez por nós, né? O seu Miller estava no comando nessa época. E mesmo com essa diferença de qualidade do time ainda, né? Ele me deu a oportunidade e eu entrei nesse jogo, né? Me lembro claramente nessa quadra de cá. A gente estava jogando e não esperava e o seu Miller acabou me chamando para o jogo. Entrei, fiz 2 bloqueios, os caras eram grandes, né? Me senti o rei, mas fiz 2 bloqueios, aí o Foguetão me meteu uma bola na ponta lá, eu fui tentar explorar o bloqueio e mandei a bola aqui, ó, nessa cerquinha, só que do outro lado lá. Foi o suficiente para o seu Miller perceber que eu não estava preparado para continuar ali no jogo, mas foi uma experiência muito legal. Voltei para o banco, mas voltei feliz. Conseguimos fazer esse triangular com o Banespa, Telesp e a nossa equipe. E o Banespa ele ficou como a equipe principal para decidir contra um dos vencedores. Nós jogamos o primeiro jogo contra a Telesp, vencemos a Telesp e fomos para o jogo principal contra o Banespa. Perdemos para o Banespa, né? Perdemos, mas foi um grande jogo. O Alessandro já não participou desse jogo porque eu acho que aí era o Lacerda, nosso levantador. A gente tinha o Lacerda e tinha o Tony. Eu acho que nesse jogo foi o Lacerda o levantador. E a partir dali a gente foi engrenando essa equipe, que depois, na sequência, ela foi disputar a Liga do Interior, né, que foi acho que um grande campeonato que foi criado no interior. A gente contou com a participação do Clube Atlético Fronteira, com o CAF, até utilizando uniformes do CAF, né? O CAF também cedeu alojamento. Eu alojava aqui nos fundos do clube os jogadores que vinham de fora, de Curitiba, esse pessoal que jogava com a equipe. Nós tivemos grandes jogadores. O Zezo, que foi do Banespa, o Tito, que foi do Banespa, alguns jogadores, o Marquinho, que depois jogou na Portuguesa, disputou Liga Nacional. Logo que eu assumi a presidência do Fronteira, houve um desabamento na sede social. Eu estava numa fase muito crítica, de pessimismo, e eu precisava de alguma coisa que levantasse o meu astral. Aí o Paulão, numa bela tarde, apareceu no clube, né? E me chamou e falou, viu, vamos fazer uma parceria com o vôlei. Nós estamos com um time formado, o time é muito bom, e nós estamos sem apoio. Passei para a diretoria, eu com o pé atrás, achei melhor, não dá para frente. Daí até que uma pessoa, o Lino passou e falou, viu, vamos fazer essa parceria, o custo é baixo e a repercussão é grande. Eu falei, mas quem que vai para ginásio de esportes ver vôlei? Não tem, Itararé não vai levar. Realmente, primeiras partidas, topamos, fechamos, começou o campeonato, a gente continuando com a parceria, o Paulão trabalhando nos bastidores de melhor maneira possível, veio a primeira partida, nós ganhamos. Veio a segunda, ganhamos. Enfim, todas nós ganhamos. Nós terminamos invictos o campeonato. Um campeonato extremamente difícil, com várias cidades, com time muito forte, time tradicional, e nós, 1 a 1, fomos ganhando. Primeiro jogo, nós tínhamos ali 20 espectadores no ginásio. Último jogo, final, eu transmiti pela rádio 94 FM o jogo, como presidente e como locutor. A cidade se mobilizou, encheu o ginásio de esportes. Foi, assim, uma campanha irreparável, uma coisa assim que serviu para mobilizar, serviu para trazer o vôlei para Itararé, e o Fronteira nunca tinha tido um time de vôlei. Tinha alguns, a Semana Fronteirana, uns amigos se reuniam para fazer o jogo, para jogar, mas não tinha tradição, sempre teve futebol, até o basquete teve tradição Fronteira, e o vôlei até então não tinha. Então foi a primeira conquista na história do Fronteira, que para todos nós foi muito bom, muito acima da expectativa. Então, hoje eu olho essa camiseta aqui, essa camiseta foi a camiseta do campeonato. Tem até o Hemoclin atrás aqui, que o Lino que patrocinava. E, para finalizar, eu acho assim, valeu muito a pena.
O Fronteira tem nos seus 104 anos de história uma conquista no vôlei masculino, invicto, com várias cidades de muito potencial. Foi um jogo marcante na carreira do voleibol de Itararé, porque foi um jogo onde a gente conseguiu jogar de igual para igual com atletas de alto nível. E para a gente foi muito, muito gratificante aquilo, né? Foi ali que o vôlei começou a alavancar aqui na nossa cidade, e a partir daquele momento a gente começou a ganhar o respeito das outras equipes. 93 foi quando o Tony veio para Itararé, né? O Paulão chamou o Tony para treinar o time. A partir de então, o Tony assumiu, né, o adulto, né? Nesses jogos, nesses regionais, né? O Tony acabou mantendo uma base aqui nossa, aqui de Itararé, né? Eu e Adão no meio, o Valdemar e o Maurão, esqueci de mencionar o Mauro também, que já nos deixou, né? O Emerson na saída e o Foguetão. Esse era o time base. E ainda tinha o Henrique, que acabou também durante os jogos, acabou jogando de central também, né? A gente chamava na época de meio de rede. E era uma época de um voleibol que não era de tiebreaker, né? Não era cada ponto, cada jogada era um ponto, né? Era a época da vantagem ainda, né? E a gente foi para a decisão da segunda fase lá dos regionais contra Botucatu. E aí a gente já estava naquela vibe de motivação. Lembro da preparação no dia, né, que o jogo foi à noite. Fizemos lá um sucão de laranja. Misturaram um pó de guaraná lá. Fizeram todo mundo tomar aquele negócio horrível. Mas como se fosse a poção mágica e que de fato deu um gás a mais, assim, psicológico pra galera, sabe? Chegamos forte lá no jogo, no aquecimento e tal, aquecemos bem, torcida alucinada, tinha a galera nossa no ginásio, tinha a galera lá de Botucatu no ginásio também, tudo meio misturado. No meio do jogo teve paralisação lá, que teve umas tretas lá. Lembro até hoje da Malu, nossa querida amiga Malu do vôlei também, meio que discutindo com a galera, o juiz parou o jogo, os ânimos deram uma acalmada e a torcida nossa fervendo lá e o jogo a 1000 graus, né? E esse foi um jogo extremamente marcante, mas acabamos perdendo, né? E fomos disputar de fazer a disputa de quinta a oitavo lá, que foi no outro dia cedo, um castigo praticamente. Mas esse jogo posso dizer que marcou minha vida. Uma derrota que ensinou de uma maneira muito dolorida, mas fez parte do crescimento de uma mente vencedora de um grupo muito forte. Outra competição que marcou muito a gente também, que ajudou muito na evolução do grupo, foi a Liga de Tatuí. Então o pessoal de Tatuí lá criou essa liga e com ela a gente conseguiu ter muita possibilidade de jogo, né? Com bons times da nossa região aqui até mais o centro ali aqui do estado de São Paulo. Então conseguimos jogar com muito time bom e acho que jogamos, não lembro exatamente, umas 5 ou 6 ligas e graças ali ao empenho da galera, a gente venceu a maioria. E acho que essa aqui foi a primeira. Aí, ó. Primeiro lugar na Liga de Tatuí, vencendo o time de Tatuí, lá no ginásio de Tatuí, né? No 11 de agosto, acho que é o ginásio lá. E também foi uma vitória muito saborosa, porque a gente tinha jogado antes já com eles e perdido. E foi uma vitória muito legal. Outra competição que foi muito importante para a gente foi a primeira medalha de ouro do vôlei masculino de Itararé, nos Jogos Regionais. Foi no ano de 97. Hoje eu resido em Cerquilho e foi lá que a gente conquistou essa primeira medalha, enfrentando grandes equipes. Na época não existia primeira e segunda divisão, era uma divisão só.
e vários atletas de expressão nível nacional participaram daquela competição. E a gente foi vencendo os jogos, a equipe foi criando corpo. Nas quartas de final a gente acabou vencendo a equipe de Serquilho, que na época era representada pela equipe do Mackenzie de São Paulo. A gente acabou vencendo dentro da casa do adversário. Fizemos um jogo que eu acho que foi o melhor jogo dessa geração, que a gente venceu a equipe de Boituva, que era composta somente por atletas profissionais, não tinha nenhum atleta amador. E a gente jogou dentro de Boituva e venceu por 3-2. Foi um jogo que durou quase 3 horas. E na época a gente estava em 9 atletas, né? E foi um jogo de superação mesmo. A gente acabou vencendo num tie-break, onde a gente conseguiu abrir vantagem e venceu por 15-9. O ginásio estava lotado, tinha mais de 1.000 pessoas no ginásio. E a gente conseguiu, naquela noite, calar a torcida. Então foi um jogo marcante, que a gente lembra até hoje com muito carinho, de toda a rapaziada que estava lá, que a gente acabou conquistando a vitória, a vaga para a final, e acabou sendo campeão dos Jogos Regionais. A gente teve aquela sequência de Jogos Regionais, com vitórias, com crescimento, chegando entre os primeiros, que era muito disputada na época os Jogos Regionais. E 2001 nós já conquistamos medalha e classificamos para os Jogos Abertos de Santos, né? E aí tivemos uma participação razoável, muito forte, Jogos Abertos, um altíssimo nível de seleção brasileira mesmo, Superliga, os caras estavam por ali. 2002, nós conseguimos a medalha de ouro aí foi uma batalha para a gente chegar nisso, porque a gente tinha poucos jogadores, nós tínhamos 7 ou 8 jogadores, eu acho, no elenco, tendo que jogar 6 e tendo 2 ou 3 no banco só, para revezar. Fomos para a decisão da primeira fase, né? Esses jogos foi muito legal também, porque era série tripla, né? Porque Tietê, Serquilho e Boituva são 3 cidades muito próximas uma da outra, né? E aí, para facilitar a logística lá dos jogos, eles fizeram nas 3 sedes. Aí eu lembro que a gente foi para a decisão, né, da segunda fase para ver quem ia para a semifinal, né? Justamente nós contra Serquilho. E, obviamente, eles marcaram o jogo em Serquilho. E esse jogo foi sensacional, fantástico, muito marcante também, porque a gente jogou contra Serquilho lá na cidade de Serquilho, no ginásio principal deles na época lá, um ginásio muito legal, com o ginásio lotado, torcida querendo a nossa cabeça lá. E um jogo muito pegado, né? A gente ganhou o primeiro set, perdemos o segundo e fomos para o terceiro set, né, para a decisão. E ali nós fomos num jogo muito disputado e acabamos vencendo. E pela temperatura do jogo ali a gente estava até com medo de uma invasão de quadra. Graças a Deus não existiu. Até existiu uma invasão de quadra, mas quem invadiu a quadra foi o Denis, a galera que estava na torcida, nossa lá. E comemoramos demais. Tivemos que esperar todo mundo embora, né? Não deixaram a gente sair do ginásio antes que a torcida fosse embora. E ainda saímos pelos fundos lá para poder ir para o alojamento. Aí, no outro dia, né? Foi para sorteio, a gente foi para a semifinal. E aí acabamos cruzando com Boituva, que era uma galera que já tinha jogado para Botucatu. E um time muito forte mesmo. E aí foi um jogo de 3-2, extenuante, a torcida querendo matar nós. Cuspiam em nós ali no banco, jogavam bituca de cigarro acesa, daquele jeito, né? Tipo Libertadores da América, mais ou menos. Fomos para esse jogo, pau a pau. Acabamos indo para a disputa lá do quinto set e de uma forma, posso dizer, épica, tirando força lá da onde já não tinha mais. Vencemos os caras, eles não acreditavam e parece que nós também não acreditávamos. Foi também um dos dias muito marcantes dentro do vôlei para mim, a primeira vez que a gente conseguia chegar a uma final de jogos regionais. Esse jogo foi de noite, né? Nosso jogo acabou
era quase 11 horas, porque foi umas 3 horas de partida, porque era no tempo da vantagem, né? E os caras da organização dos regionais fizeram o favor de marcar a final para outro dia de manhã. Acho que 9 horas, 10 horas da manhã. Então estava todo mundo morto, né? Cansadíssimo do outro jogo. Mas nós conseguimos essa medalha de uma forma assim, muito disputada dentro da quadra e mais disputada fora da quadra, no campo jurídico. Porque nós chegamos na final contra uma cidade que ninguém sabia. Eu não sei nem onde fica, mas imagino onde fica. Mas é uma cidade chamada Sabino. Então, falei, não, vamos pegar Sabino, com o nosso time atropelando todo mundo. Eu falei, vamos passar por cima desses caras. Mas não. Os caras contrataram um time de São Paulo, um time da Federado, um time que estava disputando o Campeonato Paulista, tinha recém saído do Campeonato Paulista, ou seja, uma equipe que não poderia estar jogando jogos regionais. E aqueles jogadores eles eram totalmente desconhecidos. Eles representaram o Sabino e o nosso time que estava esgotado fisicamente, esgotado mesmo, porque eram poucos jogadores e jogando todos os dias, entramos na quadra assim numa condição física lamentável e fomos derrotados. Fomos derrotados e no meio do jogo, durante o jogo, logo no início do segundo set, a gente tinha perdido o primeiro, um dirigente de uma outra cidade me procurou ali. Falou, esse time é irregular. Esse time é irregular, acabou de disputar o Campeonato Paulista e eu tenho a prova disso. E me entregou uma súmula, uma cópia da súmula daquela partida, da partida da equipe na federação. Eu peguei um carro ali e saí de Boituva, onde estava sendo jogada essa final, e fui até Tietê, onde era a sede dos jogos. Tietê era a sede dos jogos, o comitê organizador estava localizado lá, e fui até lá, era cerca de uns 20 quilômetros, um pouco mais de 20 quilômetros. Enquanto o time jogava e estava sendo derrotado na quadra, eu fui até esse local e protocolei o recurso. Protocolei um recurso alegando o impedimento daquela equipe de estar participando dos jogos. Dei entrada no recurso, voltei, esperei ainda com tempo de pegar o final do jogo, né? Era um jogo disputado, apesar da superioridade física do adversário e até técnica em função da alta qualidade dos caras, né? Eu peguei o final do jogo, finalzinho mesmo, nosso time perdeu o jogo, saiu todo mundo com a cara muito triste do jogo, tanto que a premiação, a gente recebeu a medalha de prata, eu tenho essa foto, parecia que estava todo mundo num velório. Um ano depois eu fui para uma reunião da Secretaria de Esporte, no Ibirapuera, pedi a palavra, fui até o microfone e me expressei, perguntando à Secretaria de Esportes por que eles não cumpriam os regulamentos deles, por que eles faziam proibição para a participação de determinados atletas e tinham deixado um atleta daquela equipe participar. E por que eu, fazendo um recurso muito bem embasado com documentos, não tinha tido uma resposta. E depois de mais algum tempo, mais um ano, 2, falando com minha amiga Solange, a doutora Solange, que também é professora de Educação Física e é dirigente da Secretaria, conversando com ela num papo informal, aí ela falou, Paulão, eu vou verificar isso para você. Aí ela foi lá e verificou nos arquivos e ligou para mim, Paulão, vocês ganharam aquele recurso, vocês são os campeões. Aquela equipe foi eliminada. Uma das experiências mais marcantes na minha vida no voleibol foram os jogos regionais que aconteciam na região de Tietê, de Cerquilho, né? Nós tivemos uns jogos regionais aí que literalmente o bicho pegou mesmo. A gente teve a oportunidade de jogar contra Boituva e contra Cerquilho, dentro do ginásio deles, dentro da casa deles. E assim, foram umas experiências muito legais, né, nessa questão esportiva aí. A torcida extremamente apaixonada, né, então a gente que estava ali no banco de reserva sentia esse calor da torcida e foram jogos muito legais, né, muito legais mesmo, que assim, a gente teve a oportunidade de jogar com casa cheia dentro da casa do adversário. Terminando o jogo, teve que esperar todo mundo sair do ginásio e tal, para depois a gente sair também,
porque o clima estava quente. Então, esses jogos em Serquilho, em Boituva, foram muito legais, foram marcantes por causa disso. Eu participei de um dos jogos na Serquilho, que foi muito forte lá. Foi um final de campeonato. Ganhamos até o final do campeonato. A torcida muito louca lá, os caras queriam invadir a quadra porque nós xingava todo mundo lá. E cada bola que a gente fazia ponto lá, eles zoavam a torcida, os caras queriam matar a gente. Tivemos uma vez que saí correndo lá, rapaz, com escolta da polícia, a van, saiu todo mundo correndo lá porque os caras iam surrar a gente. Nós montamos a equipe, fomos para os Jogos Regionais em Itu, né? Retomamos essa galera de Itararé. E até uns que estavam parados, o Tony que já estava só trabalhando como professor, o Denis também como professor, retomamos e contra a Mairinca a gente foi campeão. E ficou bem marcado chegar no último jogo da final do Mairinca, como brincou o Guilherme. Se tiver mais um set eu não aguento, né? Porque ficou bem pesado o jogo e a gente conseguiu o título e sagrou campeão daquele ano dos Jogos Regionais. Estive jogando sempre por Itararé desde 2010. Onde a gente foi campeão dos Jogos Regionais. Primeira vez que eu fui campeão por Itararé foi nesses Jogos Regionais de Itu. E foi uma experiência muito legal porque acho que fazia muito tempo que Itararé não ganhava os Jogos Regionais e foi uma galera muito legal. Nós tivemos aí ótimos resultados. Nós fomos vice-campeões dos Jogos Regionais em Jundiaí, né? Montamos um time com o Guilherme, com alguns atletas de Londrina, mas a base é aquela base sólida dos atletas aqui de Itararé. E, consequentemente, no mesmo ano, a gente montou um time para a Liga de Sorocaba, né? Para quem conhece o voleibol, a Liga de Sorocaba é a maior competição que a gente tem no ano. Nós montamos uma equipe, assim, de certa forma despretensiosa, mas competitiva também. E fomos passando de fase, jogos bem difíceis, e a gente conseguiu aí um vice-campeonato também muito honroso. A gente perdeu só para a equipe de Sorocaba. Foi um ano muito satisfatório, 2015. Vice-campeão dos Jogos Regionais e vice-campeão da Liga de Sorocaba, no voleibol adulto. Depois de muito tempo, a gente resolveu entrar na Liga de Sorocaba. Com um time que é só as lendas antigas do vôlei, o Ilhão, que hoje é guarda municipal, o Tony, que é o treinador do feminino. O ano é 2015 e nós decidimos que íamos disputar a Liga Sorocabana de Vôlei. A princípio nós tínhamos seis jogadores, 6 amigos que se encontravam, que treinavam para um bate-bola, para um rachão, e nós assumimos esse compromisso para mantermos até mesmo o dia e o horário da quadra que era disponível para o vôlei masculino em Itararé. E começamos aí, então, assim, a ganhar jogos, a conseguir se manter ali entre os potenciais semifinalistas. É algo que a gente já tinha que, até uma semifinal, acho que era algo que nós conseguiríamos alcançar. E vamos para as quartas de final. E nas quartas de final nós pegamos um time que era um time muito bom, era um time que era ali cotado para ser campeão, ali ou fazer final no ano de 2015, e nós conseguimos ganhar desse time. Eu lembro que nós fomos jogar contra o time de Poá e foi um jogo memorável. E a partir daí ninguém mais parava, né? A gente conseguiu fazer 2 jogos muito bons nas quartas de final. Semifinal a gente jogou muito bem, a gente tinha certeza que a gente ia ganhar. Na final a gente encontraria o melhor time, mais preparado, que era Sorocaba, que tinha time ali que disputavam outros campeonatos, um pessoal mais jovem, com gás, e a gente ficaria em segundo lugar no ano de 2015, mas eu acho que isso representa para o nosso time, para aqueles amigos, muito mais aquela união, aquela gana e aquela certeza que quando um time está unido, um pelo outro, ninguém vence. Nesse mesmo ano, a gente conseguiu mais uma medalhinha para Itararé, no livre do masculino, e conseguimos ser vice-campeão mais uma vez, numa final contra a Varé, num grande jogo também. Participei por anos em 9 competições regionais do estado por Itararé, participei de uma competição dos Jogos Abertos do interior por Itararé, onde a gente teve uma boa experiência, né? Onde a gente conseguiu adquirir amizade. Disputamos vários jogos de verão também, onde nós montamos o time UVI, que é
união do voleibol de Itararé, que nós ali, principalmente a rapaziada, moradores ali do Bairro Velho, onde esses Jogos Verão era uma competição muito legal, que está se voltando a ter Itararé, onde os próprios jogadores de Itararé dividiam, né, seus amigos aí para conseguir fazer essa competição. A minha trajetória no vôlei já com 6 anos de idade, né? Na época da escolinha do professor Miller, né, que me viu jogando na escola do Tomé Teixeira, né? E daí começou a minha trajetória com o voleibol. Eu fui para as escolinhas, né? Vindo até hoje, devido à afinidade que eu tinha, que eu peguei com o esporte, inicialmente com o vôlei, vindo até vim trabalhar hoje, né, juntamente com as modalidades, né? Participei de muitos jogos da juventude, muitos jogos na época locais, campeonatos locais e regionais, né? São muitos anos aí, vamos contar aí dentro do esporte, 42, 43 anos direcionado com o esporte, dando início ao voleibol, com o voleibol nas escolinhas, né? Tem como falar da história do vôlei de Itararé sem falar do professor Valdemar Miller, nosso famoso seu Miller. Comecei com eles nas escolinhas aqui, aliás, primeiro na escola, né? Onde ele nos apresentou todas as modalidades esportivas, fez a gente praticar todo tipo de esporte e naquela época ele já desempenhava o papel de professor da escolinha e nessa época tinha muita gente praticando. E se eu tive lá meus 20 anos de voleibol, posso com certeza agradecer a ele, que foi o primeiro incentivador. Eu gostaria de estar lembrando de 2 atletas que eu tive o prazer de ser técnico deles. Primeiro, o Maurício, né? O Maurício, ele foi um atleta aí de alto nível, até nível nacional. Nessa equipe também tinha o Anselmo, né? O Anselmo que trabalhou com a gente aqui, o Anselmo que veio de Riversul, na verdade, né? A convite do Paulão, e daí ele encontrou grandes amigos aí e tomou gosto pelo vôlei. Depois disso, o Anselmo também voou aí a nível regional, né? Foi para Sorocaba, trabalhou em grandes equipes e trabalha em grandes equipes e está no voleibol até hoje. E o Denis faz esse convite, né, para integrar esse time, né, para participar, dizendo: você vai para os Jogos Regionais. E aquele meu sonho de criança, de vestir a camisa de Itararé, de representar Itararé num campeonato, isso se torna real. Então, a partir desse momento, eu começo a treinar com mais afinco, e nos Jogos Regionais, quando a gente chega, tem todo aquele deslumbramento de representar Itararé, numa cerimônia de abertura nos Jogos Regionais, e vestir o agasalho, parece pouco, mas vestir o agasalho de tactel, ter um uniforme de treino, aquilo para um menino de 14 anos, isso era a realização de um sonho. Nesses Jogos Regionais, pelo fato de eu ter 14 anos, eu não podia nem ficar entre os 12. Eu não podia ficar nem na quadra entre os 12. E isso, para mim, assim, naquele momento já estava realizado por participar dos jogos, mas aquela sensação de representar Itararé, de vestir a camisa, ainda não era uma realidade. Eu fui buscar um dia o telefone da cidade de Jundiaí. Passou uma reportagem, na época na TV Aliança, uma reportagem naquele jornal da hora do almoço, que o time de Jundiaí ia disputar o Campeonato Paulista Infanto-Juvenil daquele ano. E eu liguei para o município de Jundiaí, consegui falar com o técnico de Jundiaí e ele me convidou para fazer esse teste. Então, era um teste lá no time de Jundiaí em determinado dia. E eu fui, quando eu chego lá, a gente conversou, pela minha idade eu conseguiria disputar os campeonatos da categoria infantil e da categoria infanto-juvenil, e foi aí que começo então a disputar uns campeonatos, começo a debutar aí no mundo do vôlei. Eu cheguei em Itararé para treinar vôlei em 98, se não me falha a memória. Antes um pouquinho eu tinha tentado basquete em Itararé, só que como eu estudava, morava em Riversul, não dava certo o horário do ônibus e do treino, aí no basquete eu tive que desistir. Depois teve a oportunidade no vôlei, o Paulão voltou a
procurar os molecão grande que tinha na região, né? Me chamou de novo, ó, fiquei sabendo que você joga vôlei na escola, então vamos treinar vôlei com a gente. E o vôlei dava mais ou menos certos horários. Eu pegava o ônibus do Rio Grande do Sul, chegava na rodoviária, saía correndo até o Pelissari, chegava atrasado todo o treino, saía antes todo o treino para poder conseguir treinar, né? Acho que o Foguetão e o Tião que dava treino olhavam para mim e falaram, não acredito que esse moleque tá aqui de novo, cara. Pensava que eu ia desistir. E fiquei, continuei. Em 2000, o Denis, eu morava em São Paulo nessa época, o Denis me chamou para jogar os regionais. Era o primeiro jogos regionais sub-21. A gente montou o nosso time da casa, a molecada que treinava. Fomos lá na humildade, achando que a gente ia só participar e saímos de lá em quarto colocado. Ficamos lá atrás só dos grandes times, né, que disputavam o Campeonato Paulista e eram times com grandes patrocínios. Ou seja, fizemos um papel bonito no primeiro jogos regionais. Então um trabalho que era feito e é feito, né, até hoje em Tararé no esporte, no vôlei, é de orgulho de todos nós. Nos jogos regionais a gente participava na comissão e também ia, quando a gente não estava jogando, a gente estava torcendo, estava na quadra, vibrando por todos os jogadores aí de Tararé que fizeram, que foi o início, eu acho, de uma grande geração que se formou. Nessa época para cá, a gente tem muita história, muitas vitórias, muitas derrotas sofridas também. Então a gente vibrou muito com Itararé e eu fico muito feliz de lembrar que tudo isso vai ficar na memória aí da cidade e de todos os atletas. Espero que tome um corpo para que prossiga ainda, continue ainda o vôlei de Itararé, como sempre foi muito forte aqui na nossa região. Eu acompanhei a trajetória do nosso vôlei masculino, que foi assim, um divisor de águas, né? Porque a gente viveu assim aquela emoção assim desde o começo. Então acho assim que esse legado que eles deixaram para a nossa cidade assim foi um exemplo tão grande e a gente sente falta disso daí. Mas a gente também fica feliz porque vários atletas que passaram por eles, jogaram junto com a gente, tiveram sucesso na vida. Pode até não ter sido seguido do esporte, mas a gente vê assim a garra que eles tiveram para conseguir, né, se destacar nas profissões que eles escolheram. O voleibol me deu toda essa base de entender que o esporte é importante na formação do indivíduo, né? Então, toda criança que pratica esporte, você percebe que ela tem um comportamento diferente. Então, é muito gratificante hoje estar falando nesse documentário aqui sobre uma história que a gente viveu durante 15, 20 anos, representando a nossa Tararé, conquistando vários títulos. E hoje a gente vê que o voleibol continua em destaque na cidade. Tudo isso começou lá atrás, com o pessoal daqui da cidade treinando muito, depois as equipes foram cada vez ficando mais fortes. E a gente percebe que a gente deixou um legado, né? Então a gente fica muito feliz em ver um documentário falando do voleibol, porque o voleibol que significou muita coisa na minha vida e hoje tudo que eu aprendi na vida, grande parte veio do voleibol. Bom, a minha relação com o vôlei de Tararé é de uma vida toda, porque eu comecei a jogar vôlei lá em Tararé aos 16 anos, né? Hoje eu tô com 52, então assim, eu passei a minha juventude, né, o final da minha adolescência, minha juventude, um pouco ainda da vida adulta, com o pessoal de Tararé, né? Meus grandes amigos que eu tenho na minha vida, Foguetão, o Denis, o Sandrão. Nossa, é difícil pegar ele no nome, que eu vou esquecer de alguém, vai ficar meio complicado, mas pessoas maravilhosas que passaram pela minha vida e me ajudaram muito a ter mais sociabilidade, que é uma coisa incrível quando eu penso hoje que realmente foi o pessoal de Tararé que fez com que eu começasse a dar um pouco mais de risada e tivesse um pouco menos vergonha de mim. E Tararé consegui conquistar o meu emprego hoje, graças a Deus trabalho com o que eu gosto, sou professor de educação física, trabalho com voleibol com a molecada de Tararé e a importância, cara, é que deu tudo que eu tenho. Tenho meus 2 filhos, minha esposa, meus amigos, fiz grandes amigos em Tararé que levo no coração até hoje. Posso dizer que foi tudo de bom eu ter conhecido a cidade de Tararé e ter jogado vôlei por aqui. Para finalizar esse documentário,
eu gostaria de salientar a importância de uma pessoa para o voleibol de Itararé. O nome dele é Tadeu, o Tadeu Tocha, que a gente lembra dele com muito carinho. É um cara maravilhoso, foi um cara maravilhoso, graças a Deus, foi um pai que eu falar para você, maravilhoso. Tudo ele incentivava, tudo ele ajudava, tudo A gente tinha umas brigas de vez em quando, mas era muito bacana, mas para melhorar, não para piorar, né? Isso aí é um cara que... Isso aí eu vou ter que levar pro resto da minha vida no meu coração, é um cara maravilhoso, não tem o que falar dele. Então a gente encerra esse documentário com essa homenagem ao grande Tadeu, ao grande Tocha.